Ao formular o projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO de 2026, enviado ao Congresso nesta semana, o governo Lula deixou as dívidas judiciais, chamados precatórios, fora da revisão de gastos programada para a administração federal. Se nada for feito, a LDO vai empurrar o colapso nas contas públicas para 2027, primeiro ano do mandato presidencial. Isso porque o poder público deve ficar sem dinheiro suficiente para manter a máquina pública funcionando mesmo com a aprovação do pacote fiscal. Segundo a equipe econômica de Fernando Haddad, as despesas obrigatórias somarão 2,39 trilhões de reais em 2026. Ainda de acordo com o governo, em 2027 os gastos vão subir para 2,53 trilhões. A gente está falando de 2 trilhões, 530 bilhões, é muito dinheiro. Em 2028, para 2,67 trilhões de reais. E em 2029, para 2,84 trilhões de reais. Segundo a lei que instituiu o arcabouço fiscal, o nível mínimo de despesas não obrigatórias necessárias para manter os serviços funcionando é de 75% do valor autorizado. Considerando o orçamento de 2024, o primeiro em funcionamento com a nova regra fiscal, esse nível é de 170 bilhões de reais. O pagamento dos precatórios deve somar 115 bilhões de reais em 2026, pressionando o governo Lula a encontrar uma solução para a fatura em ano eleitoral. E quem está com a gente para comentar esse assunto técnico-econômico, mas com grande interseção na política brasileira, é o Vandick Silveira, nosso colaborador em matéria de economia. Salve, salve, Vandick, seja bem-vindo mais uma vez, sempre uma honra a sua participação. Boa tarde a você, Felipe, Duda, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E nós estamos à frente de um grande desafio. Pois é, as contas públicas têm sido um problema permanente para o qual você tem chamado a atenção, não só aqui no Papo Antagonista, mas até antes de você iniciar a participação semanal no nosso programa. Eu tenho visto, inclusive, e refletido sobre isso, as tentativas do governo Lula de ficar tirando certas despesas das contas oficiais, né? Contou com o apoio ali do Flávio Dino, ministro do STF. Lembra quando ele quis resolver a questão de Amazônia, Pantanal, incêndio, queimada, com créditos extras suplementares, enfim, tirando ali da necessidade do governo Lula de prestar contas, de lidar com aquele orçamento limitado de governo, ou seja, governar é justamente você estabelecer prioridades com aquilo que você pode fazer, com o dinheiro que você tem. Outro dia foi o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, que ao apresentar lá a PEC, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, aventou a hipótese de ela também ficar fora do teto de gastos, ficar fora aí do pacote. Então, assim, eles estão sempre querendo fazer um puxadinho para gastar mais ainda, em vez de fazer o dever de casa de cortar os gastos. Felipe, a credibilidade do governo brasileiro em matéria fiscal é zero. Não tem nenhuma credibilidade. O arcabouço fiscal, como eu disse, quando ele foi concebido e apresentado, ele nasceu morto. Ele não existe, ele é uma licença, ele tem 00 na frente do Fernando Haddad para apertar o botão e atirar para todos os lados. Tem o 007, tem o Fernando Haddad, que é o 00 taxa, que é a licença para taxar e para gastar. É isso que nós temos no Brasil hoje. Nós temos uma situação que é intransponível e, finalmente, a água bateu nas nossas nádegas, né? E isso significa o seguinte, que o governo resolveu que vai passar a faixa, porque vai passar a faixa, não vai ser eleito, para quem for eleito, com uma bomba relógio. Então, se continuarmos na maneira que estamos, com gastos crescendo muito acima da taxa de aumento de arrecadação, não houver corte, e eu estou falando corte na carne, tem que chegar no osso, a gente vai chegar em 2028 devendo dinheiro, não tem um centavo mais para a gente pagar nem as emendas parlamentares, as excrescências das emendas parlamentares. Obviamente que quando uma situação dessa magnitude acontece, que implicaria num shutdown do governo, isso não vai acontecer. E vão encontrar uma maneira de encontrar dinheiro extra, vão imprimir dinheiro, por isso que a gente tem um comportamento errático da inflação.
Aliás, mês passado a gente teve 0,58, quase 0,60 de IPCA, e tem gente celebrando, dizendo que o IPCA caiu de fevereiro para março. Quer dizer, isso faz com que o Brasil perca toda a credibilidade, se postando como um país entre o G20, uma das maiores economias do mundo. E é muito complicado liderar ou operar num país desse. O próximo presidente vai ter grandes problemas para tocar o país, sem nenhum espaço para investir. E é o que mais precisa no Brasil, é investimento. A gente tem uma taxa de investimento que é deveras inferior ao que precisava ser, a gente mal chega a 16%. País emergente não pode operar sem ter pelo menos 25% do PIB. Quer dizer, a gente nunca chegou em 25% do PIB de investimento. Não é à toa que o Brasil é um país pobre, nós temos uma infraestrutura decadente e nós somos o que nós podemos ser. Nós não vamos ser melhor do que a gente é hoje, porque o governo gasta e gasta de maneira discrecionariamente, mas cria uma estrutura de esses gastos vinculados, indexados. Esses gastos são uma opção política do governo, porque podia perfeitamente fazer uma reforma e trazer à tona os famosos 3Ds do Paulo Guedes, que é a desvinculação dos gastos, que não faz nenhum sentido você ter gasto vinculado à receita. Se você não precisa gastar mais, você não deveria gastar mais, né? Não é só porque aumentou a receita, você tem que gastar mais com educação e saúde. Desvincular, desindexar, quer dizer, aquela maluquice de que todo ano você tem que dar a inflação mais um ganho real para o salário mínimo. O salário mínimo não é política de distribuição de renda, isso cria problemas muito profundos para a economia inteira brasileira, né? Os estudos indicam que para cada R$1 que aumenta o salário mínimo, nós temos um impacto de quase 400 milhões para cada real. Quer dizer, imagine só todo o funcionalismo, toda a estrutura do governo. Quer dizer, esse é um saco sem fundo. E, obviamente, a desobrigação. Eu não consigo conceber que um país não pode ter um orçamento feito sem ter a obrigatoriedade, que um governo mais o parlamento, pessoas adultas e capazes, não têm condições de criar um orçamento, uma peça orçamentária que seja o reflexo das prioridades do país, mas o Brasil não tem. Então, é por isso que nós temos 94% dos gastos engessados. Maravilha. E você falou que existe essa possibilidade forte, até pelos apontamentos das pesquisas, de o Lula não ser reeleito. E se isso acontecer, certamente o que a gente vai ver é a repetição de um ciclo, né? Porque quando o PT saiu do poder, deixou as contas públicas estouradas, deixou 14 milhões de desempregados, então deixou ali a necessidade praticamente imposta ao governo tampão do Michel Temer de fazer cortes. De fazer reformas. E aí, quando vem o governo seguinte para fazer corte, para fazer reforma, aí o PT aponta o dedo, que está tirando o direito disso, está tirando aquilo, etc., sendo que é o próprio governo do PT que deixa a conta dessa maneira, né, estourada, para que o outro tenha que fazer o dever de casa que o petismo se recusou a fazer. O Ricardo Kertzmann, nosso colunista de Belo Horizonte, Minas Gerais, está acompanhando os comentários do Van Dijk e quer participar dessa conversa também. Diga, Ricardo. Boa noite, Felipe, boa noite, Van Dijk, Duda, e boa noite também para todos os nossos amigos antagonistas. Olha, Van Dijk, essa história, né, ela já vinha sido alertada, eu me recordo muito bem, por diversos analistas, ainda na época da confecção do arcabouço fiscal. Todo mundo apontava, olha, isso não vai dar certo, a conta não vai fechar. Dentre tudo isso que vocês já falaram e que o Felipe falou também, a respeito dessas matemáticas, né? Como se fosse possível, como o Flávio Dino fez, como se fosse possível você resolver a questão fiscal simplesmente retirando do orçamento rubricas, né? Como se o dinheiro de fato não fosse ser gasto. Você falou agora há pouco também com relação à política de valorização do salário mínimo. Essa semana, o Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, ele foi muito claro e disse que se não houvesse um congelamento por 6 anos, desse salário mínimo, se mantivesse essa lógica de valorização real, a conta não fecharia, não era em 2027, não, já era em 2026. Como você mesmo disse, para cada real de aumento do salário mínimo, há um impacto de 400 milhões de reais.
Para o ano que vem, a previsão são de 42 bilhões de reais, acima já do rombo de 118 bilhões de reais. Para 2027, seriam 63 bilhões de reais. Van Dijk, é possível frear já, de alguma forma, ou através de uma PEC, ou através de um projeto de lei, ou um decreto presidencial, enfim, é possível o governo frear já essa política de valorização acima da inflação do salário mínimo? Ricardo, o Parlamento e o Supremo estão investidos nessa sandice. O Parlamento conseguiu 52 bilhões que são atualizados anualmente através da indexação da inflação, para aumentar o gasto parlamentar através de emendas. É uma das maiores excrescências que eu já vi na minha vida. A marca do crime está junto com o governo federal e tem o dedo, a digital do parlamento nisso. E quando a gente olha para o Supremo, que poderia puxar o freio de mão, veja só o escárnio que é. A gente não só teve o Flávio Dino e outrem fazendo a boiada passar, como até o PGR já deu ok para duplicar o teto do salário do funcionalismo do judiciário. Quer dizer, eles vão passar a ganhar 90 mil reais por mês. Quer dizer, esse é um processo que parece o assassinato no Expresso do Oriente da Agatha Christie. Todo mundo deu uma facada no morto. Não tem ninguém que é o adulto na sala, no Brasil, que levanta a mão e fala, pessoal, isso vai dar errado. É essa que é a grande preocupação. Faz 20 anos que eu falo isso. Eu tenho mostrado as contas públicas, mostrado a dinâmica, o endividamento constante, um país de renda média com essa maluquice da gente ter um déficit fiscal, o déficit nominal inteiro, não só o déficit primário, que não faz mais sentido, constante. A gente é um país que tem que ter um superávit primário, isso no primário, não é no fiscal, de pelo menos 2,5% do PIB pelos próximos 8, 9 anos, para poder trazer a dívida pública, que é o maior gasto, mas não é é um gasto que foi contratado por nós, não é porque o banqueiro impôs isso. Nós usamos o dinheiro, nós pedimos o dinheiro emprestado. E hoje o gasto com os juros é o maior gasto que o país tem, R$1 trilhão. Quer dizer, a gente não tem nenhuma maneira de fugir da lógica do gastar. Nós estamos embarcando na direção da Argentina, que passou 70 anos vivendo muito acima da sua condição. Duda Teixeira. Van Dijk, boa noite, Ricardo. Aqui, pensando o que o investidor faz ou deixa de fazer agora, a hora que ele está vendo que lá na frente, daqui a 2 anos, o Lula vai deixar uma bomba explodir para o próximo presidente e provavelmente os juros vão ter que aumentar, porque o governo vai ter que emitir mais dívida, porque vai estar difícil de pagar as contas. O que o mercado faz ou deixa de fazer nesse momento? Ô Duda, taxa de juro cresce, juro futuro estoura, porque existe um aumento do risco de insolvência do país. A gente não está nesse risco propriamente dito hoje, mas existe a possibilidade do país, e quando eu falo insolvência, é do governo, né? O governo vai ficar insolvente, uma vez que ele não tem condição de pagar. A gente ainda tem vastas reservas, tem uma série de coisas, mas existe uma turba do PT, principalmente, junto com o pessoal, que tem essa ideia de gastar as reservas. Quer dizer, se apostar a fazenda e perder na roleta, fica sem fazenda. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E a próxima eleição vai ser uma eleição crucial para o Brasil, porque vai determinar como é que a gente vai encarar essa questão de restrição orçamentária. A meu ver, o próximo presidente da República vai ser muito impopular. Talvez não seja reeleito, mas tem que ser feito uma reforma fiscal de fato no Brasil. A gente fez reforma previdenciária, está fazendo reforma tributária, mas é como construir a casa começando pela chaminé. A gente não sabe quanto nós queremos gastar. O que a gente tem para prover para o país? Quem vai prover? Se é o governo,
o Estado ou se é a iniciativa privada. A gente não sabe. Então, se a gente não tiver um plano de negócios, né, de saber quanto a gente vai gastar em saúde, educação, o que vai ser privatizado, o que não vai ser, e quanto isso vai custar e qual vai ser a taxação em cima disso, tudo mais é conversa de boteco. Ricardo Kertzmann, mais alguma consideração? Bem rápido, Vandique, você falou dos 70 anos na Argentina, aqui no Brasil também, né? A gente convive há 70 anos com sucessivos déficits fiscais, com raríssimos períodos, né, de algum equilíbrio. Não vamos acordar nunca, é isso que você está falando? Eu acho que a gente vai encontrar o fundo do poço, porque o Brasil é um país que o poço tem alçapão e tem fundo falso, mas a gente vai ter, todo o país se encontra com a realidade, não tem como, e essa crise vai ser uma crise muito violenta, e não vai ser encontrada no meio do caminho com mais um boom de commodity, porque a China está nocauteada, beijando a lona. Agora, com essa guerra geoeconômica, política, eu acho que a China pode se esfacelar e não vai aparecer alguém para começar a comprar os produtos brasileiros como teve no passado. Esse dinheiro não vai entrar no Brasil. E o PT não sabe governar sem ter essa entrada de dinheiro. Quer dizer, a restrição orçamentária exige que você tenha um estadista para tocar um negócio desse. A última vez que a gente teve um estadista no Brasil chamava-se Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, se a gente não tinha, eu não adoro Fernando Henrique Cardoso, eu tenho várias críticas, mas era um estadista. A gente vai precisar ter uma pessoa que nem o Fernando Henrique Cardoso que vai estabelecer um plano real, mas para o fiscal, e vai ser duro, muita gente vai chorar, mas a gente tem que fazer. O país não pode continuar gastando a esmo como faz até hoje. Fernando Henrique, que tem uma herança maldita muito grave, né? Indicação de Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal e o Instituto da Reeleição, que também causa aí um monte de problemas para a nossa política e para a nossa economia também, já que o presidente, em vez de governar para o interesse público, para o equilíbrio das contas, ele governa para ser reeleito, para permanecer no poder. Muito obrigado, Vandique Silveira. Até semana que vem.